Paz do Senhor, irmãos, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que mais uma vez estamos aqui hoje, adentrando aqui através aí desta live, na sua casa, no seio da sua família, para levarmos mais uma vez a santa e bendita palavra de Deus. Está aqui comigo, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor para todos os queridos ouvintes que estão aí do outro lado, ligadinho conosco. Estava com saudade já. Terça-feira a gente não pôde fazer devido ao tempo, né? E já estava com saudade de estar aí falando com os amados. Que Deus possa abençoar, te alcançar, e tenho certeza, como sempre a gente fala, Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida nessa noite. Glória a Deus. Queridos, eu quero enviar um abraço aqui aos irmãos que estão aí na live nos acompanhando, né? Nossa amada irmã Elisângela, a paz do Senhor, irmã, Deus te abençoe. Irmão Diácono, irmão Silvio Palácio, a paz do Senhor, irmão. O nosso amado irmão Aleandro Baela, que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. A irmã Juliane Tomás, Deus abençoe. A irmã cooperadora, irmã Francisca, pastora Gileu, a paz do Senhor. Também presbítero irmão Almiro, a paz do Senhor. Ao nosso amado irmão Tacal, que Deus abençoe, irmão, a paz do Senhor a vocês. Ajuda compartilhando, vai dando um like, vai apertando esse coraçãozinho e você vai estar nos ajudando. O Iderson acabou de dizer aqui, nossa, faz tempo que nós não faz live. E justamente, né, hoje tem aí quase 15 dias, né, terça-feira passada a gente não pôde fazer devido ao temporal e a minha internet aqui caiu e demorou para restabelecer e a gente ficou impossibilitado, irmãos, de fazer, né? Graças a Deus passou bem fraco, né, esse vendaval por aqui e graças a Deus não fez tão grandes estragos como a gente viu lá no sul, em Joinville, Santa Catarina, da onde veio essa tempestade. Mas nós agradecemos a Deus pela sua proteção e hoje estamos aqui, pastora Neuza, para falar um pouquinho mais do amor e da bondade e da misericórdia de Deus. Glória a Deus, verdade, pastor, e com muita alegria no nosso coração. Quero aí mandar um abraço também para Silvia, que está aí ligadinha conosco, a Cecília, a irmã Marlene, lá de Maringá, que Deus abençoe, a Valmira também, né, acabou de entrar aí, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês e todos aqueles que o pastor já citou. Vai o meu grande abraço para vocês também, em nome de Jesus. Amém, queridos. A gente estava com saudade dos irmãos, né, nós estamos tendo culto aí, mas a gente não está podendo ainda colocar todos os irmãos dentro da igreja, né? Quinta-feira nós tivemos um culto abençoado semana passada, domingo agora teve culto e eu não pude estar, confesso dizer para os irmãos, eu estava um tanto gripado na quinta para sexta-feira eu não estava muito bem, mas sábado eu até estive na igreja mexendo em algumas coisas lá e comentei até com o presbítero irmão Juliano que eu não estava bem, e quando foi domingo, assim eu vi que deu uma arruinada, mas nada de mais grave, graças a Deus, não tive febre, né? Não é Covid-19, é apenas um resfriado, né? E a gente aqui agradece a Deus pela sua proteção. Já estamos restabelecidos, domingo estamos na igreja para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E por falar em domingo, eu quero lembrar os irmãos que domingo é Santa Ceia do Senhor, irmãos. E eu convido você, não perca a ceia, amém? Domingo, a partir das 15 horas, eu vou estar lá na igreja, amém? Junto com os demais obreiros, a gente vai estar levando a ceia. Os irmãos, como a gente faz todo mês, vão vir de carro, vão tomar a ceia dentro do carro, vão retornar para suas casas. Isso das 15 até as 17 horas, 5 horas da tarde, aonde a gente encerra, temos um intervalo de 1 hora, e quando for 6 horas, né, 18 horas, a gente vai ter o primeiro culto para a glória do Senhor, depois o segundo culto. Eu peço para que você venha participar da ceia, irmãos. Amém? A gente, graças a Deus, estamos ainda podendo fazer, mas você está vendo aí que o Paraná, né, a região de Curitiba, Londrina, nossas igrejas de Londrina estão todas fechadas, o pessoal vai ter que ceiar aí pela internet, né? Então você que pode, venha para a igreja. Sábado eu solto a lista aí de presença, coloque seu nome, venha ceiar conosco, venha adorar o nome do Senhor no culto, né? A lista de presença é para o culto, mas a Santa Ceia, eu convido aqui a todos os irmãos que têm carro, saia da sua casa, venha até a casa do Senhor tomar a Santa Ceia, pastor. Verdade, pastor, é um momento muito importante, né? A gente costuma dizer isso, a ceia a gente não pode perder ela por qualquer coisa, irmãos. A ceia é algo
fortalecimento para nós conseguirmos passar mais um mês na presença do Senhor. Às vezes tem muitas pessoas que não valorizam isso, mas a Bíblia mesmo fala para nós que aquele que não bebe, não come, né, do corpo de Cristo, que é a Santa Ceia, não tem parte com Ele. Então como que nós vamos dizer que somos cristãos se nós não temos essa celebração, né, com o nosso Senhor, essa comunhão? Porque a Santa Ceia, ela é uma comunhão, a gente só vai tomar se a gente estiver em plena comunhão com o Senhor. Então a gente não pode perder, a gente tem que priorizar isso na nossa vida. São princípios que a gente não pode deixar, né? Há muitas coisas na caminhada cristã que as pessoas vão deixando de lado, e isso é algo que não pode ser deixado de lado. Então se esforce, venha, né? Tem muitas pessoas que ficam aí 3, 4, 5, 6 meses, mas isso não é bom para quem realmente é um cristão e quer morar no céu. Porque, como eu sempre falo, a ceia é só uma preparação para a grande ceia que vai ter no céu. E como é que nós vamos participar de uma ceia no céu se na terra nós não valorizamos? Então valorize, querido, a oportunidade que Deus está te dando. São oportunidades, queridos, né? A grande ceia, a gente sempre, todo mês, segundo domingo do mês, no nosso ministério, nós realizamos a Santa Ceia, e eu sempre convido os irmãos. Por quê? Porque às vezes as pessoas deixam assim, eu não vou participar da ceia não estou bem, ou deixa para o mês que vem. Mas é como a pastora acabou de dizer, a Santa Ceia nada mais é do que uma preparação. Se você não consegue participar da ceia aqui, como que nós vamos participar da grande ceia do Senhor? Até porque a ceia hoje é um convite. Amém? Verdade. No céu, na realidade, não será um convite, é a participação mesmo, é o fixa. Fato, é fixa, não existe de convite, venha participar, e você vai dizer, não, eu não vou. Então, nós precisamos observar isso, porque às vezes a gente usa de uma certa artimanha, né, e coloca a Bíblia, nos escondemos atrás até da Bíblia para isso, e não existe isso. Então, a comunhão é na mesa. Se está na mesa, tem comunhão. Se não está na mesa, meu querido, a comunhão ela fica um pouco extensa, e aí a gente fica, eu diria, desabilitado. A gente começa a ficar muito fraco espiritualmente falando, e aí essas coisas são muito palpáveis, né? É muito fácil de você perceber isso. Então, às vezes alguém vai dizer assim, mas pastor, alguém pode participar da mesa e muitas das vezes não está forte, está fraco e não quer se expressar. E eu até entendo que existem pessoas assim também, mas eu quero dizer uma coisa para você, que aonde a fumaça, fogo, né? E a gente precisa entender isso. A fraqueza ela não começa da noite para o dia, já falamos sobre isso aqui em várias lives. Tudo vem gradativamente. Então a ceia é um meio de comunhão, de participação e de valorização das coisas do Senhor. É verdade, pastor. Até tem uma parábola. Lógico que é algo celestial essa parábola, mas não deixa de ensinar a nós também, né? Que o Senhor ele fez um grande banquete e convidou muitos. Mas uns tinham um compromisso, outro tinha outro tinha outro. E qual foi a ordem que o Senhor deu? Sai pelos valados. Busque quem estiver na beira da estrada, em qualquer outro lugar. E às vezes a gente vê as pessoas vindo, aceitando Jesus, ficando firme, crescendo na presença do Senhor, e aqueles que já estavam sendo convidados para esse grande banquete, ficando para trás. Então, querido, nós precisamos observar isso, né? Muitas das vezes a gente olha, né, novos convertidos crescendo, tendo sede, tendo aquela fome de Deus, e aquele que já é mais tempo na presença do Senhor, que o Senhor está aí convidando para esse grande banquete que é a ceia, não está valorizando. Então temos que valorizar, queridos, as oportunidades que é nos dada. Amém, queridos. Vamos orar? Vamos aqui nessa noite, mais uma vez, orar, agradecer a Deus, para nós entrarmos aqui na palavra de Deus que Deus tem colocado no nosso coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graça por esse dia, por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, através, ó Pai, desse meio de comunicação, que o Senhor tem dado, Pai, a nós a oportunidade de falar, de pregar, de expressar o teu amor e a tua gratidão. Eu agradeço o Senhor pelos livramentos, eu agradeço o Senhor pela tua proteção e pelas milhares e milhares de pessoas que estão nos assistindo neste momento. Que o Senhor visite cada coração, que essa palavra que vamos ministrar nessa noite, ela ache guarida, ela ache, meu Deus, um terreno fértil e ela possa germinar para a glória do teu nome. Oramos e pedimos a tua proteção sobre as nossas vidas, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, olha, nós estamos aí, né, já há algumas semanas passadas aí falando sobre mundo espiritual. E nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso. É um tema bastante vasto, né?
E como nós somos espirituais, né, precisamos falar um pouco das coisas espirituais. A Bíblia fala que o homem carnal, ele fala das coisas do mundo, né? O homem espiritual, ele tem que falar das coisas espirituais. O cristão, ele tem que falar das coisas espirituais. Aleluia. Então esse já é um princípio bíblico. E baseado nisso, eu quero nessa noite que você abra a tua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 10 e o versículo de número 1, Atos 10, 1, eu quero compartilhar uma palavra aqui com os irmãos. O tema dessa live hoje é sonhos e visões, amém? Vamos falar um pouco sobre isso no mundo espiritual, até porque tem muitas pessoas nos assistindo, pastora, que já tiveram sonhos, já tiveram visões, né? E é muito bom a gente ter isso, é muito importante a gente ter isso. Ainda que às vezes muitas pessoas falam assim, tudo que eu vejo, né, assim, que eu sonho, visões que eu tenho são coisas perturbadoras, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso também, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia, Atos 10, 1, diz assim, ó: vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte dominada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e orava a Deus continuadamente. Um dia ele viu claramente em visão, quase na hora 9, 15 horas da tarde, que um anjo de Deus que se dirigia para ele dizendo: Cornélio. Este, fitando nele os olhos e muito atemorizado, perguntou: quem é, Senhor? Então o anjo lhe respondeu: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido como memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. E ele está hospedado com um certo Simão curtidor, cuja residência está junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. Verso 7. Assim que o anjo lhe falava, retirou-se Cornélio, chamou 2 dos seus domésticos e piedosos soldados, dentre os que assistiam continuadamente. Verso 9. No dia seguinte, estando a caminho e aproximando da cidade, Pedro subiu ao eirado para orar, quase na hora sexta, meio-dia. Tendo fome, quis comer, e enquanto ele preparava a comida, veio sobre ele um êxtase, e viu os céus abertos e recipientes descendo como que grande lençol, que pendendo dos seus 4 pontas, baixava sobre a terra, no qual havia toda a classe de quadrúpedes répteis da terra e aves do céu. E ecoou uma voz que dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. Amém, queridos? Somente até aí, eu quero nessa noite falar um pouco sobre esse tema, sonhos e visões, né? Quando a gente fala sobre sonhos e visões na Bíblia, a gente sabe que o mundo espiritual, ele não é sustentado, grava isso. O mundo espiritual, ele não é sustentado por sonhos e visões, mas ele se movimenta através de sonhos e visões. Então, quando Deus ele quer falar, ele usa os seus caminhos. Deus ele fala através de um sonho, Deus ele fala aí através de uma profecia, porque quando a gente entra dentro da Bíblia, sonhos e visões, dentro de muitos estudiosos, muitos teólogos, a palavra sonhos e visões, ela acaba se entrelaçando dentro da Bíblia, amém? Não há como você separar sonhos e visões, eles quase que andam juntos, essas duas coisas. Então é muito difícil você conseguir separar isso, mas a Bíblia você vai encontrar em várias passagens, uma tradução falando visões, em outro lugar sonhos, mas foi uma forma de que Deus achou e preparou para falar com o seu povo, falar com os seus profetas, falar com os seus líderes, amém? Além de ele falar através da sua palavra, a palavra profética, através da palavra revelada. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque o mundo espiritual é importante a gente conhecer isso, é importante a gente saber disso, porque são meios de que Deus vem falar com a gente. O mundo espiritual, para você ter uma ideia, Deus ele fala através de sonhos e visões, mas o diabo também se revela
revela através de sonhos e visões, com perturbações, deixando pessoas inquietas. Tem pessoas que às vezes acordam de noite, pastora Neuza, com... eu tive um sonho. Você já aconteceu muito isso com você, né? Eu tive um sonho, e nessa hora é que a gente precisa ter um preparo, a gente precisa ter uma maturidade, né, espiritual, para a gente saber discernir o que é aquilo, com quem que Deus está falando, se é com você, se Deus está falando uma mensagem profética. Às vezes um sonho, por exemplo, o caso de Daniel. Se você observar no livro de Daniel, todos os sonhos e visões que Daniel teve de Deus foram visões e sonhos proféticos que iriam se cumprir ainda, né? Você observa no livro de Apocalipse, as visões que João teve eram proféticas. Então o que eu aprendo aqui, pastor? Que muitas das vezes Deus ele mostra para nós, né, através de um sonho, de uma visão, algo profético que ainda vai acontecer. Verdade, pastor. A gente costuma sempre dizer isso, né? Deus, ele sempre quis se revelar ao homem, né? Desde o início, Deus, ele sempre quis se revelar ao homem. Lá no Jardim do Éden, a gente vê que ele vinha todos os dias conversar com Adão. Quebrando essa aliança, o Senhor arrumou outro meio, mas sempre ele estava ali se comunicando com o homem. E hoje, o mundo espiritual, ele se comunica conosco. Deus, ele se comunica conosco dessa maneira, né? Em sonhos, em visões. Eu mesmo, né? A minha vida é muito os sonhos. Deus fala muito comigo em algo que ainda vai acontecer. E realmente assim, se cumpre em seguida, né? Se Deus me mostra hoje, daqui 2, 3 dias está se cumprindo. E eu acho muito lindo como Deus ele faz, né? Então ele sempre quis isso. E isso é importante, querido. Como o pastor disse, isso não pode nos guiar. Não pode nós vivermos só ligado nisso. Não, tem muitas outras coisas. Tem a palavra, tem a nossa intimidade com Deus. Mas Deus, ele sempre vai falar conosco, né? No sonho, na visão, na revelação. E se isso não acontecer, muitas das vezes a gente não consegue entender esse mundo espiritual. Verdade. A gente observa que Cornélio aqui, quando... Pedro, ele tem aquela visão, ele até ignora um pouquinho, mas Deus diz para ele assim, vai até lá, vai até Cornélio, porque Cornélio era um gentil, vai até ele, porque eu já mostrei para ele. Então, a gente observa que Deus já tinha preparado. Deus preparou Cornélio para receber Pedro e preparou Pedro para ir até Cornélio. Então, Deus, ele trabalha assim, sempre alinhado uma coisa na outra. Ele nunca vai fazer algo sem antes revelar. Ele nunca vai mandar alguém chegar até você sem antes te mostrar. Então, se ele levou Pedro até lá, Cornélio já sabia que Pedro ia. E Pedro também já sabia, porque Deus tinha mostrado, você vai ter que ir lá. E a gente, analisando isso, irmão, isso é muito importante para a nossa vida. Porque se isso não acontecer, nós não conseguimos entender, pastor, o mundo espiritual. Para muitas pessoas, isso que a gente está falando aqui, né? Alguém pode até, eu não vou nem assistir porque vai falar de sonhos, vou falar aquelas coisas que a gente já sabe. Mas às vezes as pessoas pensam que sabem, né? Verdade. Eu confesso dizer que quando eu me converti, eu colocava isso tudo numa panela só. Sonhos, visões, profecias, para mim isso era tudo uma coisa só. Mas com o passar dos anos, a gente foi aprendendo, a gente foi amadurecendo, porque é uma forma de Deus também falar com a gente. E se a gente não tiver uma estrutura, não tiver um aprendizado, um conhecimento maior, a gente fica, como diz o outro, andando em círculo. Deus está querendo falar com a gente muitas das vezes, é aquela velha história, a gente quer que Deus está falando comigo, mas não é para mim, é para os outros. Né? É a mesma coisa de uma visão, de uma profecia. Aí eu vi, Deus me mostrou em sonho fulano, mas será que era fulano? Às vezes era eu que Deus estava falando. Mas era fulano, era um pastor, mas às vezes eu sou um pastor. Às vezes fulano era um obreiro, mas às vezes Deus está usando um exemplo, um tipo, para mostrar muitas das vezes, para falar com a gente. Mas a gente pensa que é os outros. E aí é que entra, pastora Neuza, o chamado discernimento, para a gente saber discernir. Por quê? O homem natural, ele não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus. Paulo já disse isso. Mas o espiritual, a Bíblia diz, discerne tudo e de ninguém é discernido. Então nessa hora é importante a gente buscar o discernimento do Senhor, porque se a gente parar e observar, Daniel, por exemplo, quando a Bíblia diz lá no capítulo 2 de Daniel, que Nabucodonosor teve uma visão, um sonho, né, uma perturbação à noite, ele teve um sonho e ele não conseguiu interpretar o que ele viu. E a Bíblia diz que ele chamou todos os magos, e aí os magos chegaram e ele ficou com o pé atrás, porque os magos, na realidade, ele falou, não quero que ninguém venha me agradar. Eu já vou até dizer para vocês, se vocês me falarem alguma coisa e não interpretar o meu sonho, que for aquilo que eu entenda, amém, eu vou mandar matar todos vocês.
E aí os homens ficaram atemorizados. Não, não faça isso não, Senhor. E aí que entra Daniel, entendeu? E Daniel, quando a Bíblia diz que apresentaram Daniel para Nabucodonosor, a palavra de Deus diz que Daniel pediu um tempo, porque Daniel foi orar. Porque tem coisas, irmãos, que você só vai conseguir discernir no reino espiritual através de oração, pastor. Verdade, pastor. E muitas das vezes a gente perde as coisas do Senhor por falta de prestar atenção naquilo que o Senhor está mostrando. Se a gente observar em João, no Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 32, a palavra do Senhor nos diz assim, ó. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou, Deus, Aleluia, né, para batizar com água não me tivesse dito: aquele que sobre quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, testifico, e este é o Filho de Deus. João Batista, o que João Batista estava dizendo? Os judeus, eles enviaram, né, os sacerdotes, os levitas, para questionar João Batista. Quem é você? Você é o Cristo? E João Batista, então, aqui no capítulo 1, versículo 32 até o 34, o que ele fala? Se Deus não tivesse revelado para ele, ele não teria reconhecido Jesus. Muitas das vezes eu e você deixamos de reconhecer Jesus porque não prestamos atenção naquilo que Deus está falando conosco. Ele mesmo fala: se Deus não tivesse me revelado que sobre aquele que descesse o Espírito Santo como formato de uma pomba e permanecesse, eu também não teria o reconhecido. Então observa como é importante a gente observar como Deus ele quer falar conosco. A Cecília colocou ali que Deus sempre deixa uma porta aberta para falar com o homem, e é real. Essa porta ainda continua aberta, querido. João Batista, ele reconheceu e ele testifica, ele é Cristo. Se a gente observar aquela mulher samaritana, no capítulo 4, aqui mesmo do Evangelho de João, se a revelação, ela é água viva para nós. Aleluia. Se ela soubesse quem era Jesus, ela teria pedido daquela água para Jesus. Só que até então ela não tinha aquela revelação. Só que se você andar um pouquinho mais na frente, né, no capítulo 4 e o versículo 25, o Senhor vai se revelar a ela. O versículo 25 diz assim, ó: disse a mulher: eu sei que o Messias chama Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela ainda não tinha uma revelação, então ela não conheceu Jesus. Agora Jesus, no versículo 28, o que Jesus disse para ela? Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Agora a visão daquela mulher se abriu. Aleluia. Porque Jesus, ele se revelou a ela. E Jesus, querido, ele quer se revelar a mim e a você. Ele quer mostrar coisas grandes para nós através da revelação, através do sonho, né? Muitas das vezes nós é que não prestamos atenção e não buscamos. Isso não é importante, isso não vai me levar a nada. Muitas pessoas dizem, né, pastor? Mas infelizmente, querido, não é assim. A palavra do Senhor diz que nós temos que buscar com zelo os melhores dons de Deus. Se você não busca, comece a buscar. Comece a pedir para Deus: Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Amados, há uma porta aberta no mundo espiritual para mim e para você. Nessa noite, entre por essa porta através da oração. Nós já dissemos aqui em lives anteriores que esse mundo espiritual nós entramos nele através da oração. Verdade. Então, se você não ora, você não consegue entrar, você não consegue discernir, você não consegue enxergar, né? Por isso que quando Jesus fez um teste nos seus discípulos e perguntou para eles, né, o que os homens dizem que eu sou? Aí veio um, disse: Senhor, tu és Elias. Outro, né, tu és um profeta. E o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro naquele momento diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Naquela passagem de Mateus 16, o Senhor deixa claro algo muito importante. Quando o Senhor disse assim, ó: não foi nem a carne e nem o sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu. Então o Senhor Jesus está dizendo assim, ó: há dois tipos de revelações. Há a revelação da carne e do sangue, e a revelação que vem do Pai Celestial. Aleluia. E é importante, irmãos, nós entendermos isso. Então naquele momento, diante de todas aquelas pessoas que Jesus ouviu, a revelação estava com Pedro. Amém? Então nós precisamos entender isso. Observando, e aí eu vejo detalhes.
Porque quando o Senhor disse aqui para Cornélio, vai até a casa de Simão, o curtidor, o Senhor está sendo detalhista na sua revelação. O Senhor está sendo detalhista na sua visão para com Cornélio. Então é importante a gente observar isso, irmãos, a gente atentar. Deus é Deus de detalhes. Deus não vai trazer algo para a gente, como diz a pastora, e não vai te avisar antes, não vai comunicar com você antes. Por isso que a gente precisa conhecer o mundo espiritual. Porque as coisas acontecem na vida das pessoas e elas ficam a perguntar, mas como que isso pode acontecer? Como que Deus não falou nada? Mas você está fora do mundo espiritual, você está distante do mundo espiritual, e o homem carnal, ele não consegue realmente ver. Quando a gente vê, a gente desceu um degrau, a gente não consegue aumentar, não consegue chegar nesse mundo espiritual, porque falta, pastora, a oração. Daniel, quando Nabucodonosor disse, você sabe, Daniel falou, me dá um tempo que eu vou orar, e o meu Deus, que conhece todas as coisas, que fez os céus e fez a terra, ele vai me revelar o que está acontecendo. Verdade, aleluia. pastor. Se a gente não entender, né, como é que nós vamos ter uma comunicação com o Senhor? Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. E ele queria que Jesus explicasse para ele o reino espiritual, o lado espiritual. E Jesus, no capítulo 3 de João, verso 12, o que ele disse para Nicodemo? Eu lhe falei das coisas terrenas e você não creu. Como crerão se falar das coisas celestial? Então, querido, primeiro, para mim entender isso, para mim entender o que é sonho, o que é visão, o que é esse mundo espiritual, eu tenho que crer em Jesus, eu tenho que ter a revelação que Jesus é o Filho de Deus. Pedro, ele teve. Tu és o Cristo. Uma outra passagem aqui em João, né, no capítulo 6, eu não me lembro agora se é o versículo 66, mas Pedro novamente ele tem uma revelação de Cristo, quando Jesus começa a pregar e falar, né, que quem não comesse, não bebesse do seu sangue, não teria parte com ele no reino dos céus. Né? As pessoas acharam aquela palavra muito dura, porque entender o reino espiritual, muitas pessoas acham dura, acham difícil, né? E as pessoas começaram a abandonar Jesus. Jesus olhou para os seus discípulos e disse, não quer vocês também ir atrás deles? E qual é a palavra que Pedro dá naquela hora? Não é todos os discípulos, mas Pedro. Lá tinha 12, mas Pedro teve a revelação pela segunda vez. O que ele diz para Jesus? Para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele cita com a boca cheia, tu és o Cristo. Agora, como que ele citou aquilo? Porque ele teve uma revelação. Quando eu e você buscamos esse dom com zelo, nós vamos ter revelações. E aí, querido, é mais fácil de nós entendermos o mundo espiritual. Eliseu, pastor, a palavra do Senhor diz que ele tinha sonhos, ele tinha visões, ainda dormindo na sua cama. Né? A Síria, ela proclamava atacar Jerusalém. De repente ele avisava o rei de Jerusalém e eles estavam todos preparados esperando, né, o exército da Síria chegar. E um dia o rei da Síria falou assim, mas peraí, tem alguém aqui que está indo levar para o rei de Jerusalém. Aí alguém de lá de dentro falou, não, rei, lá tem um homem que tudo que o senhor planeja aqui, o Deus dele mostra para ele lá na cama dele ainda. Ele deitado, dormindo, ele está vendo tudo que vai acontecer. Isso é intimidade com Deus, isso é ter comunhão com Deus. Eliseu tinha, e é isso que Deus quer dar para nós também. Deus não mudou, querido. O mesmo Deus de Eliseu, que usava aqueles homens poderosamente, é o mesmo Deus que usa eu e você. Então, amados, o que você quer dizer com isso, pastor? Nós precisamos conhecer mais o mundo espiritual, irmãos. A igreja cristã, e quando eu falo igreja cristã, estou falando de mim, estou falando de você, num todo, em geral, hoje, brasileira, nós precisamos cada dia mais adentrar o mundo espiritual. Nós falamos de Cristo, mas nós não conseguimos às vezes entrar no mesmo patamar espiritual que nós falamos de Cristo, porque uma coisa é falar, outra coisa é entrar no mundo espiritual, é viver o mundo espiritual. Quando Paulo se converte em Atos 9, a Bíblia diz que logo depois da sua conversão, ele sumiu, ele desapareceu, teve uma experiência que ele nunca tinha tido. Ele era um conhecedor da lei, doutor da lei, mas a experiência espiritual ainda ele não tinha tido. E aí a Bíblia diz que ele foi, se ausentou, e nesse momento que ele fica ausente, o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele vai para a Arábia, e lá na Arábia o Espírito Santo do Senhor, através de uma revelação. Por isso que aqui em Gálatas 1:12 ele diz assim, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas sim por meio de uma revelação de Jesus Cristo. O que ele estava falando? Do Evangelho. Então nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos falar do amor do Senhor, mas nós precisamos também entrar no mundo espiritual. Por quê? Porque senão a gente é uma lata vazia.
A gente fala e não vê resultado. A gente quer que as coisas aconteçam, mas as coisas no mundo físico é uma coisa, no mundo espiritual é outra. E nós já falamos aqui que o reflexo do mundo espiritual, ele reflete também no mundo físico. Então, se eu estou bem no mundo espiritual, eu vou estar bem no mundo físico. Aleluia. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho paz, felicidade, paz de espírito. Aleluia. Eu tenho alegria para servir o Senhor. Agora, se eu não estou bem no mundo espiritual, eu não tenho dinheiro. Então, para mim, acabou tudo. Amém? Porque o que satisfaz o cristão não é o dinheiro, não são as coisas que estão ao nosso redor, mas sim a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo, né, pastor, ele desde o início, desde o começo da sua conversão, muitas das vezes, querido, para eu e você entender esse mundo espiritual, entender esses dons de Deus, nós precisamos fechar um pouco nossos olhos para as coisas do mundo, né? Paulo, assim que ele se converteu, a palavra do Senhor diz que ele viu Jesus e ele ficou cego, né? E lá onde ele estava, Deus ele já começa a dar dons para Paulo. Ele revela para Paulo, ele mostra para Paulo que um homem chegaria ali, colocaria a mão na cabeça dele e ele voltaria a enxergar. Então já começou o ministério de Paulo cheio de algo celestial. E Paulo ele começou a crescer na presença do Senhor logo no começo, né? Quando Deus fala com Ananias, Ananias vai lá e ora para ele. Ananias fala: Senhor, mas aquele homem é perseguidor. Deus diz para ele assim: Ananias, eu já mostrei para ele que é você que vai lá. Eu já abri a visão dele, ele está cego fisicamente, mas espiritualmente eu já tenho a visão para ele, que é você, Ananias, que vai lá e vai colocar as mãos sobre a vida dele e ele vai ser curado. Vai, porque ele é para mim um vaso muito precioso. Então, querido, esses dons nós temos que buscar, nós temos que procurar entender, né? Há sonhos que é de barriga cheia, né, pastor? Há pessoas que, né, eu sonhei com tal coisa e nem significa nada. Porque quando é de Deus, querido, ele não vai ficar em vão. Quando é de Deus, vai ter começo, meio e fim. Deus jamais ele vai mostrar algo para você só começo. Ele vai mostrar começo, meio e fim. Então, uma revelação de Deus, quando vem por sonho, ela é completa. Ela é bem sincera naquilo que Deus quer falar comigo e com você. E por que nós temos essa revelação por sonho? Querida, é uma experiência. Quando nós estamos dormindo, mistérios, né, que Deus quer. E quando Deus já fez o sono, olha que coisa boa. Eu costumo dizer assim que dormir é tão bom que é a única coisa que nós nem pagamos para isso, querido. Nós não pagamos para dormir, simplesmente fecha o olho e dorme. No outro dia Deus vai lá e nos acorda com fôlego de vida. Glória a Deus e aleluia por isso, né? Porque se Ele também não quiser nos acordar, a gente não abre mais o olho. Mas isso é uma experiência da nossa vida além. Você pode ver que quando você está dormindo, às vezes você vai para tantos lugares que você, depois acordado, talvez você pense assim: nossa, eu passei por aqui. Eu tenho a sensação que eu já estive nesse lugar. Não, você estava lá em sonho. Deus só estava te mostrando uma experiência, que o mundo celestial existe, que o mundo físico é real e o mundo celestial também é. Então, querido, que nós possamos ter essas experiências com Deus, porque é muito bom. Paulo escreve aos Efésios capítulo 3, verso 3, ele disse assim, é como que por uma revelação foi-me dado conhecer os mistérios, como acima, resumidamente, vos escrevi. Então o que Paulo está querendo dizer à igreja de Éfeso aqui, como nós vemos Paulo falando aos Gálatas, que o Senhor ele traz através de uma revelação, de um sonho, de uma visão, quer você assim entenda, os mistérios dele. E as pessoas querem conhecer os mistérios de Deus. Eu sempre lhe digo que quando você deita para dormir, é o momento mais vulnerável seu. Por isso que é bom você orar, amém, antes de dormir. Tem gente que deita, não ora, aí passa só pesadelo, vive aquela vida, aquela rotina, eu não consigo dormir, aí para dormir tem que tomar remédio, tem que tomar calmante, mas o calmante do crente é Jesus Cristo. Aleluia. Amém? A paz do cristão é Jesus Cristo. Jesus diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou o quê? A minha paz. Então o problema das pessoas hoje é que as pessoas levam uma vida, são cristãs, mas levam uma vida como se fossem pessoas do mundo, entendeu? Que não se importa com oração, que não se importa em buscar os mistérios de Deus. Então nós precisamos, queridos, termos um pouquinho mais de cuidado nessa área, porque Deus quer revelar os mistérios. Então tem pessoas que dizem: Senhor, me revela, me revela, me revela, amém? Mas eu digo para você, Deus só vai revelar os mistérios dele quando você estiver no centro da vontade dele, amém? Não é aquela revelação, como diz a Neuza aqui, de barriga cheia, ou sonho de barriga cheia, porque isso também é muito sério, porque às vezes as pessoas confundem isso, né? O que Deus ele vai falar com você, ele muitas das vezes ele vai falar acerca de uma pessoa, acerca de coisas futuras, às vezes até acerca de você mesmo. E às vezes o difícil da gente é entender e querer ser corrigido pelo Senhor, porque às vezes Deus dá um sonho pra
pra gente que é para nos corrigir. Deus às vezes dá uma revelação pra gente que não é pros outros, é pra gente muitas das vezes examinar. Então por isso, queridos, é importante a gente conhecer um pouco mais o mundo espiritual, pastor. É verdade. E quando a gente tem essa revelação, a gente faz igual a mulher samaritana, que eu acabei de dizer aqui. Depois que Jesus se revela a ela, que ela tem aquela grande revelação que ele é o Filho de Deus, a palavra do Senhor diz que ela sai dali, ela deixa o cântaro ali. Algo que era necessário para ela antes, agora ela já até esqueceu. Então muitas das vezes Deus não revela algo para nós porque nós estamos agrudados ao nosso cântaro. Sei lá o que é o teu cântaro, mas muitas das vezes nós temos algo que nós nos apegamos. Aquela mulher, a partir do momento que ela teve aquela revelação, ela largou. Ela viveu somente para Cristo, somente para o reino espiritual. Ela saiu falando, pregando, anunciando Jesus. E as maiores revelações, querido, ela vai vir para nós em momentos mais difíceis da nossa vida, né? Às vezes as pessoas pensam assim, é o momento que eu estou mais lá no auge da minha fé, é que eu vou ter os dons espirituais. Não é não. A palavra do Senhor diz que Jacó estava fugindo do seu irmão. E ali, fugindo sozinho, né, ele pega uma pedra, coloca a cabeça em cima. O travesseiro de Jacó era uma pedra. Olha só pra você ter uma ideia. Travesseiro fofinho que nós dormimos, às vezes a gente reclama. O travesseiro de Jacó era uma pedra. E Jacó tem uma grande visão, né? A palavra do Senhor diz que ele viu o anjo subindo e descendo. Por que subindo e descendo? A palavra do Senhor quer dizer o seguinte: estava levando aquilo que Jacó queria, estava precisando e estava voltando, trazendo aquilo que Jacó precisava também. Então no momento que Deus está revelando algo para nós, há anjos levando até o Senhor e há anjos descendo já com a benção para mim e para você. Só que é em momentos difíceis, é momento que muitas das vezes a gente está sozinha, não estamos acompanhados, é momento que estamos ligados com o Senhor. Jacó estava onde? Ele estava no local que seu pai já havia passado, ele estava no local que o seu avô Abraão já tinha passado. Então ele queria realmente conhecer o Deus do seu avô, do seu pai, e agora Deus estava se revelando a ele. E então que nesse momento você possa pegar essa palavra para você. Talvez você está passando momentos difíceis da tua vida e diz, nesse momento eu não vou ganhar dons de Deus, eu não vou receber. Querido, os dons de Deus estão aí para cada um de nós. Basta nós buscarmos e cuidarmos quando ele chegar nas nossas mãos também. Não usar ele simplesmente para, né? A meu favor. Isso, pastor, bem essa palavra, porque isso a gente vê muito, as pessoas, né, no mundo que nós estamos vivendo então da tecnologia, a gente vê muito isso, as pessoas tentando usar Deus. Não é Deus que usa as pessoas, é as pessoas que usam Deus, e na realidade Deus quer usar eu e você. Uma hora nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí, porque é uma diferença grande entre uma profecia e uma revelação. Uma hora a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas voltando aqui para o texto que a gente estava falando, de Atos 10, se observa, eu acabei de dizer aqui que Deus muitas das vezes ele traz para nós uma revelação, uma visão para nos corrigir. A visão que Deus trouxe para Cornélio era para ele servir. Porque o Senhor disse para ele, envia homens, não é nem para você, envia homens até a casa de Simão o curtidor e manda procurar Pedro lá. Quando a Bíblia chega no versículo de número 9, você observa que a visão para Pedro já é diferente, é para corrigir Pedro. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus mostrou para Pedro um lençol cheio de animais, cheio de répteis, e havia uma cultura, uma tradição dentro de Pedro, e o Senhor precisava quebrar Pedro no meio, e aí Deus falou para Pedro, o que você está vendo? Eu estou vendo um lençol de 4 pontas, cheio de répteis, cheio de animais, e o Senhor disse, mata e come. Não, Senhor, não vou matar e não vou comer. Por quê? Deus estava corrigindo Pedro, irmão. Amém? Então existem coisas que Deus vai falar com pessoas para servir, e existem coisas que Deus vai falar para te corrigir. E é muito fácil, às vezes a gente que prega, né, normalmente eu estou falando aqui com irmãos que estão me ouvindo, pessoas que pregam o Evangelho, é fácil a gente pregar e muitas das vezes corrigir os outros. Deus está mandando dizer isso para você, Deus está mandando você se colocar em pé, Deus está mandando você colocar a tua casa em ordem, porque ou você morrerá e não viverá, como o Senhor disse para Ezequias, né? Mas eu quero dizer para você que é bom a gente corrigir os outros. Mas e quando Deus te corrige? Como é que Deus te corrige? Deus às vezes, querido, está nos corrigindo através de uma visão, como aconteceu com Pedro. Amém? E como disse a pastora aqui, muitas dessas visões, Deus ele vai falar, não é no meio da multidão, Deus vai mostrar conosco, é num lugar de silêncio, é sozinho, é muitas das vezes lá na beirada do Quebar, lá onde estava Ezequiel, lá na Babilônia, sozinho, no meio da beirada do rio Quebar, é que Deus vem nos visitar e muitas das vezes vem falar conosco, pastor. E é interessante, né, pastor, porque Pedro ele tinha acabado de fazer um grande milagre, ele tinha acabado de ressuscitar,
né, a Dorca. Eu imagino que Pedro, ele estava assim meio que se achando naquele momento, né? Porque uma ressurreição ele tinha acabado de fazer. E onde Deus manda ele? Né? Eu imagino que ele pensava assim com ele, né? Isso é com as minhas palavras, né? Agora eu vou para um hotel chique, maravilhoso, mas aonde que ele foi? Para a casa de um curtidor de couro. Imagina o fedor que não era essa casa, irmãos. Imagina, né, se você passa hoje numa fábrica, né, onde curte-se couro, osso, é horrível o cheiro. Imagine para onde Deus enviou Pedro para dar essa visão para Pedro. Então, como eu disse antes, Deus ele vai dar as maiores revelações, os maiores sonhos, as maiores visões em momentos difíceis. Né? Eu imagino que Pedro ele subiu até o terraço e era quase a hora do almoço, pastor. Agora imagina você comer numa casa onde se curte couro. Deve ser terrível, irmãos. E foi ali que Deus ele mostrou essa visão para Pedro. Então, não importa o momento que você está passando ou aonde você está. Se Deus tem algo para a tua vida, querido, muitas das vezes Ele nos leva, né, para esses lugares para mostrar para nós. Né? Pedro, ele tinha muito questionamento. Senhor, não posso, não vou fazer. Não, né? Criava barreira. Isso, a religião não me permite. Né? Era tanto questionamento que Pedro tinha que Deus precisava fazer aquilo com Pedro. Deus precisava pegar Pedro um pouquinho e dar uma moedinha nele e dizer, ó camarada, eu já abençoei. E isso aqui é só um exemplo de que você vai ter que ir lá em Cornélio. Né? Você por si próprio, você não iria pregar para ele, mas agora, por essa visão que eu estou te dando, você vai ter que ir lá levar a minha palavra para ele, porque eu estou ouvindo a oração dele. Então é isso que muitas das vezes Deus precisa fazer comigo e com você, quebrar um pouquinho nós para dar algo que Ele quer. A irmã Simone escreveu aqui, verdade, Deus já me deu uma visão para me corrigir. É verdade, irmã Simone. Né? A gente está falando aqui de, não é fatos, é Bíblia, a palavra de Deus. Às vezes já aconteceu isso comigo. Deus já me deu visões para me corrigir. E infelizmente hoje, né, a gente vê as pessoas aí, às vezes pregando, as pessoas estão pregando na internet e só corrige os outros, só exorta os outros, e puxa a orelha de um e puxa a orelha do outro. Mas vem cá, e como é que Deus fala com você? Como é que Deus te corrige? A gente também tem que ser humilde e reconhecer. E interessante, obedecer. Porque a Bíblia diz que Deus falou com Pedro 3 vezes. 3 vezes. Pedro era um homem duro, irmão. Tem gente que é dura de coração, irmão. Tem pessoas que é difícil para Deus trabalhar. A pessoa, não que Deus, para Deus em Lucas 1,37 diz que nada é impossível. Mas tem pessoas que é resistente. Não é Deus que está falando, não é Deus que está requerendo, não. Então nós precisamos nos atentar. Se temos um chamado, temos um ministério, Deus vai falar conosco. E às vezes até numa visão, pastora, para nos corrigir. Verdade. Fala mesmo. E nosso Deus é aquele que quer nos colocar no prumo, né? A palavra do Senhor diz que Ele pega o prumo e passa em nós assim. E para a gente entregar para os outros, primeiro nós temos que passar esse prumo em nossa vida, no nosso caráter, Aleluia, né? E muitas das vezes Deus faz isso sim. Ele quer quebrar, Ele quebra mesmo, Ele mostra que Ele é o que pode todas as coisas, né? Nós somos apenas o vaso aonde Ele vai depositar algo maravilhoso e lindo. Então, queridos, somos vaso, mas somos vaso de barro, né? Limitado, mas com Deus na nossa vida, o poder dele é ilimitado na nossa vida. Pedro teve uma experiência de ganhar a sua mensagem, ganhar já na sua primeira mensagem 3.000 almas, depois mais 5.000 almas. Foi um homem de maravilhas, ressuscitou mortos. Mas não é porque eu estou fazendo algo que às vezes Deus não está precisando trabalhar na minha vida. Verdade. Não é porque eu estou orando pelas pessoas, estou profetizando na vida das pessoas que Deus também não quer trabalhar na minha vida. Existem áreas na nossa vida que precisam ser ajustadas, quebradas, para que a glória do Senhor se manifeste. E aí você observa que depois dessa situação aqui, se surge um outro Pedro. Então que você nessa noite receba essa palavra, querido, e esteja pronto para ser corrigido pelo Senhor no mundo espiritual, porque é através do mundo espiritual que Deus vai falar com a gente, amém? Deus pode trazer um profeta, pastora Neuza, e falar com a gente? Pode. Mas se Deus quiser falar pelo mundo espiritual, Ele vai falar, amém? E antes do profeta chegar, Deus já falou com você em nome de Jesus. Amém? É uma ligação, né? É uma juntura. A pessoa que vai vir, Deus primeiro Ele vai alertar você. Alguém vai chegar, vai falar isso, isso e isso. Então a profecia, ela tem que estar ligada, né? A revelação, eu não vou falar nem da profecia, como o pastor disse, há algo totalmente, né, oposto aqui, mas a revelação que alguém vai vir entregar para você, ela tem que ter ligação com aquilo que Deus já te falou e ligação com a palavra de Deus. Se alguém chegar e entregar algo para você que não tem ligação com a palavra e nem com o que Deus já está falando no teu coração, querido, infelizmente é duvidoso.
Como que você sabe que as pessoas são duras de coração? Principalmente as pessoas cristãs, quando Deus está falando. Quando Deus levanta uma pessoa e vai falar com ela, aquela pessoa, não estou falando que é a lágrima que tá descrevendo isso, mas é quando muitas das vezes acaba a profecia, a pessoa fala assim, Deus já falou comigo. Então se Deus já falou com você, Deus teve que levantar outro para falar com você. Por quê? Porque você é difícil de se lidar, você é uma pessoa dura de serviço. Então Deus, ele já falou. Se você tivesse ouvido, ele não precisava levantar outro para falar com você. Mas é verdade, o irmão Silvio colocou assim, um dia eu fui Pedro, mas estou melhorando. Mas Pedro era bom, irmão, eu gosto de Pedro, porque Pedro, ele era ousado, né? Você vê que todas as coisas, né? Às vezes que Jesus ia falar alguma coisa mais assim, era com quem que ele falava? Era com Pedro, porque Pedro, ele não tinha medo também de tomar a frente e dizer, não, eu estou aqui, se é para apanhar eu vou apanhar, se é para aprender eu vou aprender, e isso é muito bom. Deus ama os Pedro também. E nós não estamos falando mal de Pedro, não, é que Pedro, ele era um homem disposto às coisas físicas, mas depois que a Bíblia diz que o Senhor trabalha na vida espiritual dele também, ele foi um homem disposto para as coisas do Senhor. Então eu quero deixar uma palavra nessa noite ao teu coração, seja disposto, invada o mundo espiritual sem medo, querido, sem medo de ser feliz. Deus vai falar com você, você vai ter discernimento das coisas de Deus, você não vai ter medo de fazer as coisas do Senhor, porque Deus, ele já confirmou no seu coração. Amém, queridos? Vamos orar aqui, vamos orar pela sua vida, pelos irmãos que estão aí nos assistindo nessa noite, para que essa porta espiritual cada dia mais se mantenha aberta e você entre por ela em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao teu santo nome por esta palavra, Senhor, e que o Senhor possa estar, meu Deus, nesta noite, visitando cada pessoa que está nos assistindo, pessoas que querem ter uma experiência maior, pessoas que querem conhecer os mistérios do Senhor, meu Pai. Se revela através do teu Espírito, se revela através das visões, dos sonhos e da tua palavra. Nós estamos aqui como Pedro, Senhor, para aprender e para crescer diante da presença do Senhor. Cobre as nossas vidas com teu sangue, é o que nós oramos e abençoamos essas vidas em nome de Jesus. Queridos, olha, quero agradecer a todos aqui, olha, minha cunhada, lá de Londrina, Neuci, está aqui, irmã cooperadora, irmã Cecília, vários irmãos, o Camilo, tem mais pessoas aí, vai citando. A Gislaine também, que estava aí ligadinha conosco. Um abraço. O meu irmão Camilo, que Deus abençoe. Pastor José, nossa amada irmã Gislaine, Deus abençoe. Pastor Edson estava assistindo também, estava vendo a gente, ele até mandou o Pai Senhor para você, o Revelino. Paz do Senhor, irmão Pastor Edson. E vários outros irmãos entrou aqui, pastor, mas a gente se empolgou, né? Na mensagem, a gente acabou, mas vai um abraço aí para todos vocês, querido. É gostoso falar das coisas do Senhor, irmãos, né? Nós somos pentecostais até debaixo d'água, cremos nos dons espirituais, não estamos falando de nada que a gente não tenha tido experiência primeiro com o Senhor, porque para falar, primeiro a gente tem que ter experiência, amém? Então, que você nessa noite tenha uma noite em paz. Domingo, um grande culto para a glória do Senhor, eu convido a todos em nome de Jesus. Sábado eu estou soltando a lista, coloque seu nome e venha adorar a Deus conosco. Fiquem na paz, amém. Que Deus os abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Ele nunca desistiu de ti. Espere em Deus. Aleluia.